Meu tema hoje de noite, meus irmãos, é a graça perfeita intervém em famílias sem limites. Eu queria que a gente já iniciasse orando, vamos fazer isso, ore comigo também, para a gente ter uma noite, vai ser bastante desafiadora, né? Trazer a atmosfera do livro para cá, mas principalmente a gente ter um encontro com Jesus. A gente jamais pode vir para um templo religioso esperando passar apenas os minutos, que as coisas ocorram à revelia do nosso coração. A gente precisa colocar a nossa alma na palavra e esperar que o Espírito Santo fale conosco. Vamos orar? Faça isso, ore comigo. Senhor nosso Deus, nós te louvamos nessa noite, Pai, pela Tua presença perceptível no nosso coração. Nós sabemos que Tu estás não nessa casa, nessa construção. Nós sabemos que nós somos Tua casa, que Tu estás em nós, Pai. E nós pedimos, ó Deus, nessa noite, que mais uma vez o Senhor nos visite com esse entendimento, com esse encontro através da palavra, na qual a palavra salta ao nosso coração e nós sentimos o Senhor falando conosco, palavras que ganham lugar na nossa vida. A gente entende que o Senhor fala para aquilo que nós estamos vivendo hoje, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor, se encaixando na nossa necessidade, se fazendo verdade naquilo que cada família aqui precisa ouvir. Nós queremos, Senhor, que a graça perfeita alcance as nossas famílias imperfeitas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Por favor, abra comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 35, versículos 1 a 3. Gênesis capítulo 35, versículos 1 a 3, você vai abrir comigo a sua Bíblia aí, mas a gente não vai fazer a leitura do texto agora, tá certo? Você vai abrir apenas, sustentar aí na sua Bíblia o texto de Gênesis capítulo 35, versículos 1 a 3. Gênesis capítulo 35, versículos 1 a 3. Nesse mês, meus amados, como eu acabei de falar, nós estamos fazendo a adaptação do livro Famílias Imperfeitas, Graça Perfeita para as mensagens do domingo à noite. E é um desafio, meus irmãos. Eu vou tentar nessa noite fazer algo que não é muito confortável, não é o jeito que eu gosto de pregar, mas a gente vai tentar fazer isso. Trazer o capítulo 3 para a mensagem de hoje à noite. Nós já estamos no 3º capítulo desse livro e a gente vai mergulhar de novo na história de Jacó. Tá certo? Eu vou aceitar o desafio e tenho certeza que Deus falará conosco. No domingo passado, meus irmãos, nós ouvimos ali com o pastor Daniel o finalzinho da história de Jacó. Eu acredito que todos nós conhecemos Jacó, essa figura do Antigo Testamento que foi um dos grandes patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Na altura do capítulo 27 de Gênesis, Jacó tem uma briga muito feia em casa. A família se apresenta num momento de tragédia, num momento de briga. O filho mais velho perde a bênção quando a mãe e o filho mais novo se juntam, fazem um conluio para roubar a bênção para o mais novo. E o resultado a gente viu com o pastor Daniel domingo passado. Jacó sai jurado de morte pelo seu irmão de sua casa. No capítulo 28, meus irmãos, então, Jacó começa uma grande transição na sua vida, uma viagem da cidade de Berseba, onde ele estava localizado, para a terra dos seus antepassados. Ele vai para buscar a sua família de pai, onde Abraão na antiguidade viveu, a terra de Padã Arã, que ficava a 750 quilômetros de Berseba. No capítulo 28, nós vemos também que no início da viagem de Jacó, acontece algo marcante na vida dele. Jacó está na primeira noite da sua viagem, ele para num local, faz de uma pedra o seu travesseiro e ele de repente começa a sonhar com algo impressionante. Ele vê na sua visão, no seu sonho, os céus abertos, uma grande escada de glória, por assim dizer, e anjos de Deus subindo e descendo diante dele, e ele fica maravilhado. Esse Deus que está em cima, no alto da escada, fala para Jacó que ele era o mesmo Deus do seu avô, do seu pai, Abraão, Isaque, e estaria com ele Jacó. Quando Jacó acorda, Jacó pega essa pedra, a erige como um grande monumento,
e chama o local pelo seu espanto. Ele diz: meu Deus, eu não sabia que eu estava aqui na porta dos céus. Essa é a casa de Deus. Por isso o nome Betel. Essa é a primeira experiência de Jacó. Mas ele ainda tem uma grande caminhada na sua vida. De Betel até o restante da viagem, Jacó enfrenta então o restante dos 750 quilômetros. Ele chega à casa do seu tio, lá em Padã Arã, e o seu tio se chamava Labão. Jacó, antes de conhecer o seu tio, ele tem uma experiência amorosa. Começa nas páginas do Gênesis, quase uma série de Netflix, né? Quem é um bom leitor da Bíblia já viu, parece um dorama. Você já ouviu falar no dorama? Pois é, o dorama do Netflix, aquela série coreana, né? Jacó está ali, chega num poço, quando ele dá de cara, o amor da vida dele. A mulher mais linda do mundo aparece, que é a prima dele, chamada Raquel. E aí o que Jacó faz? Ele olha para Raquel e faz como? Não, não é isso que ele faz. Ele fala com a sua prima, ele coloca a sua história diante da sua prima, ele se apaixona, é um amor à primeira vista, né, entre Jacó e sua prima. E então, na casa do seu tio, Jacó mostra todas as suas habilidades. Ele chegando, como a gente diz, né? Chegando na casa do seu tio, ele já sabe como arrumar situações para ganhar vantagem. Ele saiu da sua casa se dando bem, ele ganhou todas as bênçãos do Isaú, seu irmão mais velho, e agora ele também pode levar uma vantagem com o seu tio. Ele faz uma proposta esperta, ele se adianta, chega lá no seu tio Labão, ele diz o seguinte: olha, meu tio, eu queria muito casar com a Raquel. Vamos fazer o seguinte, eu não vou trabalhar 1 ano, não. Vou não. Nem 3, nem 5. Eu vou trabalhar 7 anos para ficar com Raquel. Proposta maravilhosa. 7 anos tu vai trabalhar para mim por conta de Raquel, vou trabalhar. Mal contava o Jacó que o tio dele era mais esperto do que ele. Por que foi que aconteceu? Feito o combinado, Jacó trabalha. Parece que ele tá jogando água no chão. É fácil demais. Passa ligeiro 7 anos. No final dos 7 anos, se arruma uma grande festa de casamento. Jacó louco de... Agora eu vou pegar minha Raquel. Você é minha, o boi no lambe, como diz lá no Ceará. Né? Você é minha agora. Mal esperava Jacó pelo seu tio. Diz a Bíblia que na noite de núpcias, quando Jacó entrou no seu quarto escuro, Labão muito espertamente, talvez Jacó ficou muito alegrinho, né, durante a festa, não estava nem enxergando mais nada. Labão coloca no quarto, introduz no quarto das núpcias, não Raquel, mas uma filha mais velha que o Labão tinha, que se chamava Lia. E Jacó acaba tendo a sua primeira noite de amor, não com Raquel, mas com Lia. No outro dia, quando Jacó acorda, você sabe que o desespero bateu. Meu Deus, o que foi que aconteceu? Não acredito, a desgraça já estava feita, não tem mais como voltar, rebobinar a fita, não tem como. Jacó fica furioso, mas ele consegue Raquel. Só que, como eu falei para você, o tio dele era muito mais esperto do que ele. Ele conseguiu Raquel, mas teve que completar a semana de casamento com Lia, e mais 7 anos trabalhados para conquistar a sua tão sonhada Raquel. Moral da história, meus queridos, Jacó começa a sua nova vida querendo casar com a mulher da sua paixão, que ele tinha se apaixonado. Acaba arrumando um casamento forçado e no final da vida vai ter que lidar com, não uma, mas 4 mulheres na sua casa. Isso mostra para a gente, meus queridos, que a mentira sempre traz consequências devastadoras nas famílias. A história de Jacó se parece muito com as nossas famílias. Nós também temos no nosso dia a dia o mau costume de nos alimentarmos de mentirinhas, de querer levar vantagem, de não respeitar a pessoa que é carne da nossa carne, que está na nossa casa. A gente finge que não aconteceu. A gente também quer, como Jacó, contar com as nossas habilidades. Eu consigo, eu sou bom dos negócios, eu vou fazer aqui que a minha esposa não vai nem notar.
Vou dar uma olhada aqui de canto na moça que está ali no estacionamento, ela não vai nem... E me dei bem, hein? Ela nem percebeu. Eu vou fazer uma compra no cartão de crédito. Rapaz, eu fiz tão bem que ele nem percebeu o que aconteceu. A gente vai alimentando as nossas famílias de mentirinhas, de disse e não disse. A gente quer engabelar, mas toda vez que a gente se envolve em mentiras, a mentira sempre traz consequências devastadoras para as famílias. E foi o que aconteceu com a família de Jacó. Mas a história continua, meus irmãos. A gente vai lendo o livro de Gênesis. Jacó teve alguns filhos com a esposa que ele não queria casar, com a Lia. A Lia é a mais velha, a Raquel é a mais nova. Preste atenção aqui comigo. Então, com Lia, ele teve os seus primeiros 4 filhos. Rúben, Simeão, Levi e Judá. Acontece que a Lia não era a esposa que Jacó amava de coração. Não era a mulher pela qual ele era apaixonado. A mulher que era a favorita de Jacó se chamava Raquel. E Raquel tinha a sua dificuldade, ela não conseguia dar filhos para Jacó. E por isso ela ficava ali nos cantos, ela era desprezada. Então veja que agora já temos um desequilíbrio na família de Jacó. Nós temos uma mulher mal amada, que é a Lia, mas que dava filhos para Jacó. E nós temos uma mulher que é a paixão da vida, é o maior amor, é a favorita de Jacó, mas que não pode dar filhos. E você sabe que quando a gente mistura esses temperos, boa coisa não dá. Começa um ambiente de brigas, intrigas, ciúmes, invejas entre as irmãs e esposas. Familiares brigando para conquistar a atenção do Jacó. E as servas de Jacó entram nessa história também. A Bíblia diz que elas são literalmente usadas para tentar equilibrar essa disputa. Quando a Raquel vê que ela não consegue dar filhos, ela dá a sua serva como mulher para Jacó, a sua serva Bila. Com Bila, Jacó tem mais 2 filhos, Dan e Naftali. Quando a Lia viu, já está 4-2, esse negócio não pode ficar assim. Ela não conseguiu mais, naquele momento, dar filhos, eu vou também dar a minha serva. Deu a serva Zilpa para Jacó, para casar com Jacó. E com Zilpa, Jacó teve mais 2 filhos, Gade e Azer. Não perca as contas, já são 8 filhos. Né? 8 filhos, não perca a conta aí, tá? Acontece aquele episódio das mandrágoras, não sei se você já leu o Antigo Testamento aí, as mandrágoras que Rúben achou lá. Pois é, encurtando a história, né, a Lia conseguiu comprar uma noite de amor, veja a família de Jacó. A esposa de Jacó comprou uma noite de amor com seu esposo por conta de mandrágoras. Vem cá que hoje você é meu, porque eu consegui você por mandrágoras, por umas frutinhas afrodisíacas. E depois desse episódio das mandrágoras, a Lia tem mais 3 filhos. Ela tem o Issacar, o Zebulon e a menina Diná. E finalmente Deus escuta a oração da Raquel. E Raquel tem 2 filhos. O primeiro filho, José, e muito tempo depois, Benjamim. Não perca as contas, a gente tem então um número total de 13 filhos. 12 homens e uma mulher. Como eu falei para você, esses meninos vão nascendo e vão crescendo naquele ambiente de disputa, de ciúme. Se você nota os nomes que Raquel dá aos filhos que nascem de Bila, por exemplo, o Dan e o Naftali, os nomes deles significam literalmente, eu lutei com a minha irmã e venci. Já pensou que nome lindo você dá para o seu filho? Eu lutei com fulaninha e venci. Esse é o significado dos nomes. Os filhos vão incorporando esse ambiente de ciúme, de inveja, de rivalidade. Eles vão crescendo com isso. E para melhorar a história, a Bíblia ainda diz que Jacó teve uma brilhante ideia. Um dia, ele fez questão de deixar bem claro para todo mundo que ele não tinha prediletos. Nenhum filho predileto. Ele comprou uma capa, assim, uma túnica bonita, né? Túnica é uma veste longa, né? Listrada, assim, listras pretas, vermelhas, coisa linda, assim, o brasão do Flamengo aqui,
né? Coisa linda, inveja, eles ficaram invejosos, todo mundo com inveja, porque Jacó quis deixar bem claro que ele também tinha um filho preferido. Ele dá uma túnica para Jacó e perde o carinho, o respeito, o amor de todos os outros filhos. Isso mostra para a gente, meus amados irmãos, que o favoritismo transforma familiares em rivais. Isso está acontecendo muito nas nossas famílias hoje. A gente vê essas brigas não apenas na Bíblia, e é bom a gente entender, a gente vê que as famílias da Bíblia são muito parecidas com as nossas, porque nas nossas casas também vemos pessoas invadidas por disputas. Disputas dentro das famílias, sim. Tem pais fazendo os filhos rivalizarem. Eu troco o celular do meu filho, do filho que tirar a maior nota no simulado na escola. Quem é que vai ser? E vai colocando menino contra menino. Surge a disputa ali entre a esposa e o esposo. Um invade o espaço do outro. Não há carinho, não há compreensão. Ninguém entende as diferenças. E as coisas hoje em dia vão se cronificando. A gente fica muito preocupado em construir belas casas, que não é errado fazer isso. Colocar muros, cercas elétricas. E o verdadeiro mal das famílias está dentro das nossas casas. Com a falta de compreensão, de tato para lidar. A história ainda continua. Se passam 20 anos que Jacó está lá com seu sogro. Finalmente, ele consegue sair da casa de Labão, do seu sogro difícil, do seu sogro. Ele consegue sair da casa de Labão, passa pelo seu irmão Esaú, o temido Esaú, consegue sair daquele local e finalmente, diz a palavra de Deus, estamos chegando agora no capítulo 33 de Gênesis, que ele chega na região da terra de Canaã, a terra que tinha sido prometida para os antepassados de Jacó, né? Ele chega ali naquele local e por algum motivo ele resolve se instalar numa região chamada Siquém. Siquém ficava a 24 quilômetros apenas de Betel, o local onde Jacó tinha se encontrado com Deus. Por algum motivo, diz a Bíblia no capítulo 33, que Jacó compra por 100 peças de prata aquele terreno e se instala com a família em Siquém. Um sujeito chamado Amor era o dono do terreno, ele tinha um filho chamado Siquém, que dá o nome à cidade Siquém, e ele se instala ali. Ele começa talvez por alguns motivos de financeiros, de negócios. Jacó fica por ali, ele se estabelece ali, e se passam 20 anos com Jacó e sua família ali nas terras de Siquém. 20, mais 20, 40 anos. Já se passaram 40 anos que Jacó saiu da sua casa em Berseba e ainda não retornou para a casa dos pais, para voltar à terra de Betel, como Deus tinha falado para ele em Gênesis 31, 3, para voltar à terra de Betel. O que vai acontecendo? Os filhos crescendo, vão crescendo, vão se ambientando naquele lugar, cada um vai se virando, vai comprando seu terreninho, vai fazendo a sua casa, construindo ali os negócios, um vira advogado, outro médico, todo mundo se instala na terra de Siquém, até que um dia, diz a Bíblia, que no capítulo 34 de Gênesis, a filha, a menina, a única mulher da casa de Jacó, resolve sair para visitar a cidade de Siquém, para conhecer, para fazer amizade com as mulheres do local, e acontece uma tragédia. O dono, o líder da cidade, vê Diná e comete um ato estúpido contra ela. Pega a menina, que agora já é uma jovem, e a estupra. Quando Jacó fica sabendo dessa história, a palavra de Deus diz que ele não fez nada. A Bíblia diz que ele esperou os seus filhos voltarem do campo para resolver o que ele ia fazer.
Também diz a Bíblia que nesse momento o próprio pai do Siquém, o Amor, vai para a casa de Jacó tentar resolver a situação. Não, vamos tentar resolver. Não foi bem assim. Já que a gente pode tentar chegar num acordo, né? Vamos tentar casar os meninos. Por que a gente não casa a Diná com o Siquém? Afinal de contas, agora o Siquém está perdidamente apaixonado por ela. Vamos casar os dois. Nesse ínterim, nesse espaço, os filhos de Jacó, que estavam no campo, descobrem a história e ficam possessos de raiva. Só que eles começam a trazer para fora alguns traços da família de Jacó. E eles têm um plano. Eles fazem uma proposta dissimulada para Amor e Siquém. Eles dizem, não, tudo bem, vamos fazer o seguinte, nós vamos aceitar que a Diná case com Siquém, desde que todos os homens dessa cidade se circuncidem. A circuncisão era um instrumento, era um símbolo da religião de Deus no Antigo Testamento. Eles usam um símbolo, eles usam um instrumento da religião para tentar captar vantagem naquela história. O Siquém aceita a proposta, conversa com todos os homens da cidade e, meus irmãos, no terceiro dia, quando todos os homens de Siquém fizeram ali aquele corte, estão ali na maior dor viril, diz a palavra que os dois filhos de Jacó, chamados Simeão e Levi, se levantam, cada um com uma espada, e fazem um verdadeiro banho de sangue. Saem por todas as casas, matando todos os homens, sem dó nem piedade. E aquele banho de sangue pelas ruas de Siquém. A Bíblia também diz que os outros filhos, quando souberam disso, todos os filhos saquearam todos os bens da cidade. Tudo que tinha de bom, bens, ovelhas, gado, crianças e mulheres, todos raptados. Quando Jacó soube do que a sua família tinha sido capaz de fazer, no que ela tinha se transformado, Jacó então fala com seus filhos, o que a gente vai fazer? Todos agora nessa região vão nos odiar, nós seremos mortos. E aí, que eu queria que você notasse comigo, que a falta de limites abre espaço para tragédias nas famílias. Quantas vezes a gente vê essas histórias se repetindo nos nossos lares? Filhos que não receberam a devida educação, que não tiveram orientação, que não receberam a devida delimitação no seu campo de ação. As crianças precisam de limites. O casal precisa de limites. Todos nós precisamos de limites. Famílias, cidades, pessoas sem limites viram uma tragédia. A gente não pode fazer tudo o que a gente quer. Essa semana mesmo eu vi no TikTok uma senhora que é defensora da educação respeitosa. E ela, sem nenhum constrangimento, postou um vídeo em que a filha dela dava tapas na cara dela enquanto ela tentava conversar com a menina. Os nossos filhos precisam de limites. Se a gente não coloca limites, a falta de limites causa tragédias nas nossas famílias. Você ainda está com o texto de Gênesis aberto aí? Amém? Vamos então ver nessa noite como é que a graça perfeita de Deus veio sobre essa tragédia. Afinal de contas, Jacó está no fundo do poço. Nós estamos agora numa situação irremediável. A família de Jacó sofre perigo de morte. Como é que Deus atuou nesse momento? Acompanhe comigo aí, versículo 1. Eu estou usando aqui a nova versão transformadora. E o versículo 1, capítulo 35, Gênesis capítulo 35, versículo 1. Diz aqui: E Deus disse a Jacó: Apronte-se, mude-se para Betel e estabeleça-se ali. Ao chegar, construa um altar para o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo de seu irmão Esaú. Em primeiro lugar, meu irmão, Deus sempre intervém para mudar as histórias das famílias.
Deus não fica parado quando nós estamos na tragédia, no buraco, no local mais profundo da nossa existência. Deus continua atuando. Deus não fica no seu trono observando as coisas. Afinal de contas, Jacó precisava de um auxílio do alto, e essa é a mensagem de Deus. Quando tudo mais falhar, quando a gente não tiver mais esperança, nós podemos olhar para cima e crer que a graça perfeita vai vir sobre nós. Deus não fica parado no seu trono acompanhando a história fatídica da tua vida. Deus não se pôs como observador apenas da história de Jacó. Chegou no limite máximo. Jacó tinha ido até o limite das suas forças, feito como ele queria fazer, agido da forma que ele queria agir. Mas agora Deus toma a situação, as rédeas da situação. E agora Deus vai colocar a família dele, dos seus planos, no lugar que ele quer. A primeira coisa que o Senhor faz é mostrar que Ele não se mantém parado. Deus nunca se mantém parado. Deus está com as rédeas, o controle, a direção da sua história nas mãos dEle, meu irmão. Você pode nessa noite estar aqui hoje se perguntando sobre a situação da sua vida. Talvez em vários aspectos vendo que a sua casa se transformou na casa de Jacó, ou o seu trabalho, ou essa igreja. Mas Deus continua sendo Deus. Deus continua intervindo na nossa vida com a sua graça perfeita, meu irmão. Deus fala com Jacó. E Deus fala com cada um de nós, onde nós estamos, no lugar onde nós estamos, para nos levar para o local onde Ele está. Versículo 2, meu irmão, acompanhe comigo. Versículo 2 nos diz: Jacó disse à sua família e todos que estavam com ele: joguem para fora todos os ídolos pagãos. Purifiquem-se e vistam roupas limpas. Em segundo lugar, meu irmão, Deus capacita a família a jogar para fora as suas práticas erradas. É Deus quem capacita. É Deus quem atua. É Deus quem intervém. É a graça perfeita que vem sobre famílias sem limites. Porque afinal de contas, nenhum de nós pode transformar a nossa família. O que o versículo 2 nos mostra é que Jacó, ouvindo Deus, chega à convicção, ele percebe que até a família da fé tem imperfeições. A família de Jacó era uma família imperfeita, tão imperfeita como a minha e a sua. Por isso, nós podemos confiar no Senhor, a graça de Deus para mim e para você, meu irmão, porque Deus alcançou a família de Jacó. Deus mostrou para Jacó que ele tinha uma família que tinha ídolos no seu coração e as mãos manchadas de pecados. Siquém e Levi estão diante de Jacó, cobertos, varridos de sangue. A Bíblia diz que Raquel, a esposa amada de Jacó, antes de sair de casa, roubou os ídolos do lar, os ídolos do seu pai, os terafins. E nós vemos em cada figurinha, em cada rostinho, um pouquinho da corrupção, porque a nossa casa é assim, nós somos imperfeitos, meus irmãos. Só existe esperança de alcançar a graça perfeita quando Deus nos abre os olhos e nós reconhecemos que nós somos imperfeitos, que temos incorrupções, que precisamos de Deus. Só existe mudança quando Deus desce do céu e nos faz entender que a gente precisa dele como nunca, meu irmão. Não é você que vai mudar a história da sua casa. Por mais que você converse com seu filho, por mais que você ore, por mais que você leia a palavra, não é a sua ação sozinha. Se Deus não intervir sobre a sua casa, não haverá mudança. Mas eis que hoje à noite, pela sua palavra, Deus mostra que quando Ele revela os erros, quando Ele revela os pecados, Ele também dá graça para continuar. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia.
Eu creio no poder do meu Deus. Eu ando não pelo que eu vejo. Todos os dias eu tenho tantas dificuldades quanto você, meu irmão. Você não sofre sozinho. Não é só você que tem problemas com seus irmãos, com seus pais, com seus filhos. Todos nós somos rodeados de problemas. Mas os nossos olhos não podem estar estampados nos homens, colocados nas pessoas. Nós temos que colocar os nossos olhos no nosso Deus. E ver que Deus pode fazer muito mais além do que cada um de nós é capaz de fazer. Mas primeiro, o Senhor diz na sua palavra que nós precisamos colocar para fora os ídolos. O que tem sido ídolo na sua vida? O que tem roubado a atenção, a adoração no seu coração? Nós temos muitos ídolos escondidos, meus irmãos. Às vezes nós nos confiamos muito mais na nossa conta bancária. Às vezes a gente confia muito mais na nosso status social. A gente confia até mesmo em instituição religiosa. Se eu for para a igreja do fulano de tal, aí vai acontecer o milagre. A gente vê pessoas colocando a sua confiança numa pessoa de influência, num político, numa situação política. E o Senhor está dizendo que nada pode ocupar o seu coração a não ser Ele. Expulse os ídolos do seu coração. Deus também diz na sua palavra, através de Jacó, para a sua família. Veja que é Jacó falando com os seus familiares. Tirem de vós, tirem do nosso meio, joguem fora todos os seus ídolos. Purifiquem-se e vistam roupas limpas. É preciso mudar a atitude, é preciso mudar o revestimento, é preciso se vestir de novo diante de Deus. E Deus dá essa graça para você. Se você sente falhas, se você sente dificuldades, se a sua família se parece com a família de Jacó, se você vê a tragédia rondando a porta da sua casa, há esperança para a sua família, há esperança para você. A graça de Deus perfeita pode te alcançar, sim, meu irmão. Você tem que fazer o que Jacó fez, tem que pedir que tudo que está ocupando o local de Deus saia da sua família, da sua casa, e que ela seja plenamente purificada pelo sangue de Jesus. De uma maneira totalmente efusiva, que haja o agir de Deus sobre cada consciência. Nós temos aprendido aqui a importância de notar a existência dos nossos familiares, de na nossa oração dizer nome por nome, de nos afeiçoar, ainda que não haja um contato direto, mas ame, mas ore, mas continue, mas peça a Deus que purifique o coração. E algo vai acontecer, meu irmão, e Deus vai agir, meu irmão, porque a sua palavra não volta vazia. Versículo 3 nos diz, meus irmãos, que Jacó tomou a sua decisão com a sua família. Vamos a Betel. É hora de voltar para o começo de tudo, para a base da experiência espiritual. Vamos a Betel, versículo 3, onde construirei um altar para o Deus que respondeu às minhas orações quando eu estava angustiado. Ele tem estado comigo por onde ando. Em terceiro lugar, meus irmãos, Deus restaura a certeza de que Ele está presente na família. Jacó se determina a voltar com a sua casa para Betel, para o lugar, para a casa de Deus. E ele chega à conclusão do versículo 3, ele termina dizendo: Deus tem estado comigo por onde ando. Alguns minutos atrás, Jacó estava desesperado. Se você ler o capítulo 34, o último versículo, é um grito de desespero de Jacó. O que nós vamos fazer? Nós chegamos no fundo do poço. Todos querem nos matar. E agora no versículo 3, depois que a graça perfeita atua sobre a família de Jacó, ele é capaz de relembrar, de fazer uma nova equação, de equilibrar os fatos da sua vida e notar que mesmo diante dos altos montes e dos baixos vales, Deus esteve sempre agindo. Deus esteve sempre no background, na parte de trás da história. Deus sempre esteve comigo por onde eu ando.
E Deus faz isso com você também. Deus restaura a certeza de que Ele está presente na sua família. Nessa noite, o Senhor dá a paz que não depende das circunstâncias. Ter Deus na casa, ter Deus conosco, não é ter uma noite sem nenhum tipo de perturbação, não é depender mais de remédios, se você os usa, não ter mais dificuldades no trabalho, não é ter solução fácil, rápida para qualquer dificuldade na vida, não, é ter certeza que essas coisas acontecem, mas nada abala a paz que vem do céu e te dá a certeza de que você é escolhido de Deus, que está nas mãos de Deus, que Ele conhece o seu nome, que o seu nome está nas palmas das suas mãos e ninguém pode agir contra você, se Ele não permitir. Deus restaura a certeza de que Ele está presente. Jacó disse: Deus tem estado comigo por onde ando. Você tem essa certeza hoje à noite? Você pode repetir essa frase de Jacó? Fazendo uma equação da sua vida, dos momentos difíceis e fáceis que a gente passou, as tragédias, os momentos complicados, você pode chegar hoje à noite aqui diante de Deus, diante da igreja, e pensar, e raciocinar, e chegar à conclusão: Deus tem estado comigo, por onde eu tenho andado. É para isso que Deus te trouxe hoje aqui, para te dar essa certeza, porque Ele não esqueceu você. Ele não esqueceu a sua família. Deus continua na parte de trás da história, nos bastidores do que está acontecendo, atuando sobre tudo o que acontece na tua casa, meu irmão. Eu queria deixar 3 lições práticas para a gente deixar esse texto hoje à noite. Primeira delas, meus irmãos, mantenha um relacionamento verdadeiro na sua família através do diálogo. Mantenha um relacionamento verdadeiro na sua família através do diálogo. Não alimente mentiras. Nós vimos que Jacó passou por grandes dificuldades na sua casa, porque ele carregou com ele a ideia de que era possível levar vantagem na vida. A gente nunca leva vantagem na vida. Mentir nunca é uma vantagem. Mentir é sempre desonrar alguém. Seja verdadeiro na sua casa. Não finja o que você não é. Não alimente falsas expectativas. Não esconda o que está acontecendo. Tente crescer com diálogo, com verdade. As nossas famílias precisam de diálogo. A gente precisa voltar, como eu já falei há 2 anos atrás, a gente precisa voltar a conversar sobre o que realmente está acontecendo. Segunda lição, meu irmão, ajude sua família a conviver com as diferenças. Todo mundo é diferente. Um filho gosta mais de futebol, o outro gosta mais de xadrez. Os filhos são diferentes. Marido e mulher são pessoas diferentes. E a gente vai ter que aprender a conviver com as diferenças. As diferenças nos enriquecem. Nos tornam pessoas melhores. A gente tem que, na nossa casa, ser pessoas que ajudem uns aos outros a enxergar o valor das diferenças. Não crie rivalidades na sua casa. Não fira pessoas com favoritismo. Às vezes o favoritismo não está estampado, não está na cara, mas está ali. Um ato, outro. Não faça isso. Ajude a sua casa, a sua família a crescer através da valorização das diferenças. E por fim, ponha limite nos seus filhos e respeite a importância do seu cônjuge. Ponha limites na sua casa. Os filhos precisam aprender a andar com limites. A nossa sociedade é feita de limites.
Você não pode ultrapassar um sinal vermelho a qualquer hora. Você vai ser penalizado, porque precisamos de limites. Todos nós precisamos de limites. Aprenda a limitar você mesmo. Aprenda a respeitar o seu cônjuge, a dar espaço. Não pode nenhum cônjuge ir demais, invadir o espaço do outro, nem ficar aquém, ficar se recolhendo passivo. Aprenda a respeitar, a valorizar e a viver com os limites de Deus. Se você hoje à noite tem dificuldades de colocar isso em prática, se você ainda acha que a sua família está à beira de uma grande tragédia, se você acha que não tem mais solução, eu queria que hoje à noite você, além das lições, além do que a gente conversou aqui, você fizesse uma oração no fundo do seu coração. Foi para isso que Deus te trouxe aqui. Ele disse para você nessa noite que é capaz de fazer, que Ele continua atuando em você, com você, na sua família. Ele disse, através da história de Jacó, que as coisas podem ir longe, até num ponto crítico, mas que nada passará longe dos seus olhos. Que Deus continua vendo cada passo, agindo de maneira sutil, e na hora certa Ele intervém de maneira que nenhum de nós pode duvidar do que Ele está fazendo. Se você hoje à noite está aqui com um coração angustiado, se você hoje à noite está aqui com uma grande dúvida no coração, se você carrega rancores na sua alma, se você tem dificuldades com alguma pessoa da sua casa, eu peço que você nesse momento coloque o seu coração diante de Deus. Que você de maneira sincera veja os céus se abrindo em Betel, e Deus falando com você, anjos de Deus subindo e descendo, e a transformação de Deus acontecendo, vindo a alcançar você. Pense agora no que tem acontecido na sua vida, meu irmão, minha irmã. Se você está se sentindo preso a práticas antigas, a ídolos, despeje tudo hoje no altar do Senhor. Se você perdeu a certeza de que Deus está agindo na sua história, lembre que Ele chamou você pelo seu nome. Ele chamou você. Ele te diz mais uma vez hoje à noite, não temas, filho meu. Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes. Agindo eu, quem o impedirá? Feche os seus olhos, vamos levantar um clamor silencioso pelas famílias. Vamos pedir que a graça de Deus, a graça perfeita de Deus, tome as nossas casas, nos encha de esperança, de dias melhores, de relacionamentos curados, de famílias regeneradas, de pessoas transformadas. Isso pode acontecer, meu irmão. Isso é de Deus. Só Deus pode fazê-lo. Pai Santo, nessa noite nós oramos a Ti. Te agradecemos, ó Deus, porque a graça do Senhor é perfeita, como já dissemos. Nós somos incapazes, imperfeitos, mas Tu ages em nós. Tu falas conosco, Senhor, e quando o Senhor fala, quando o Senhor revela, é o Senhor trabalhando em nossos corações. Nós colocamos, ó Deus, todas as famílias que estão aqui, Senhor, nessa noite. Talvez corações quebrados, Senhor. Talvez corações sem esperança. Pessoas que já não querem voltar para a sua casa e não enxergam mais essa casa como um lar, onde só há a discussão, a tormenta, a rivalidade, a falsidade. Oh, meu Deus! Nós pedimos, ó Deus, que essa noite cada um de nós, cada pessoa possa sair daqui dizendo que teve um encontro com o Senhor, que o Senhor o abraçou, que o Senhor mais uma vez se manifestou no seu
interior e o fez entender que tens agido em cada passo da sua vida, e cada um de nós possa sair daqui dizendo como Jacó: Ele tem estado comigo em todos os locais por onde eu tenho andado. Oh Senhor Deus, nós precisamos da Tua graça nesse dia, Senhor. Nós precisamos de Tua graça agora, Senhor. Atua sobre essas pessoas que estão agora orando sinceramente, Senhor, colocando toda a sua esperança no Senhor. Atua, Senhor, em seus corações, devolvendo a convicção, a certeza, a fé inabalável no nome do Senhor. Que assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado irmão. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que a graça perfeita de Deus esteja sobre as nossas vidas. Amém.